obtendo informação e sabendo o que está acontecendo a partir da gente, a partir dos jornalistas, seja através do jornalismo online, jornalismo impresso ou jornalismo de televisão. O jornalismo de televisão, o diferencial dele é a gente poder conversar, assim como na rádio, mas a gente poder ver as imagens. E atualmente, ver as imagens da pandemia, eu acho que faz toda a diferença. Se a gente deixasse um canal, por exemplo, sem fala, só com as imagens do que está acontecendo, já seria muito chocante para a gente ter uma dimensão do que está acontecendo no coronavírus, com o coronavírus e com a pandemia da Covid-19, né? A gente tem covas sendo abertas, a gente tem leitos e mais leitos sendo criados, o que mostra que, de fato, a pandemia existe, que não é uma falácia, são leitos que são criados e que são colocados à disposição, são corpos que estão sendo empilhados, de fato, em cemitérios ou sendo colocados dentro de câmaras frigoríficas. Então, a gente tem a noção, o que o jornalismo faz? Ele analisa, ele questiona, ele pergunta, ele indaga, ele quer saber. Esse número é de verdade? O que a gente tem de expectativa? O que vai mudar? O que está sendo feito? Como é que a gente pode ajudar? Então, nesse sentido, a gente consegue ter a dimensão do quanto é fundamental essa função do jornalismo nesse momento. A gente mantém as pessoas informadas e a gente busca respostas para as dúvidas das pessoas. Infelizmente, as pessoas buscam muitas vezes por meios não formais ou não de apuração correta. E aí é que mora o perigo, né? Porque a gente está fazendo jornalismo profissional, você pode concordar ou discordar de linha A, B, C, de opinião A, B e C, mas tudo que a gente coloca no ar é apurado e reapurado, checado e rechecado. Então, são informações verdadeiras. Então, eu acho que isso dá a dimensão da importância da função nesse momento. Com certeza. E em relação à cobertura, agora que você falou das covas abertas, as imagens que estão tão fortes, né, realmente, assim, como é que você faz a curadoria disso na televisão, assim, porque a gente tem uma série de vertentes, se a gente falar sobre coronavírus, né, dentro da saúde, propriamente, a gente tem saúde mental, a saúde do distanciamento, a questão de higiene das mãos, né, e tudo mais. Então, assim, como fazer uma curadoria de material, sendo que a gente tem uma série de perspectivas, uma série de abordagens possíveis a respeito do coronavírus? Como é que vocês decidem a pauta hoje? Assim, é dia a dia? Dá para fazer algum tipo de planejamento nesse sentido? Tem a pauta que é obrigatória, né, Cris? A pauta de números, de atualizações e de coisas emergenciais, o que a gente chama de factual. É aquilo que chega e que é a notícia na hora. E o Brasil, diferente de qualquer outro lugar no planeta, ou dos grandes países envolvidos com a pandemia nesse momento, a gente está vivendo a pandemia e uma crise política. Então, a gente tem que elencar essas duas coisas, a gente vai encaixando essas duas coisas, né? Então, o que é factual, o que é de emergência, o que é de momento, é a prioridade. De resto, a gente tem que ter muito feeling do que as pessoas querem saber e do que as pessoas precisam saber. Até um dado momento, a gente evitava botar imagens de caixões, imagens de corpos, porque são imagens fortes. Só que chegou num dado momento que as pessoas ou estavam duvidando, não estavam acreditando naquilo, ou elas queriam mais informação. E a gente entendeu que era fundamental mostrar determinadas imagens, para as pessoas terem a dimensão do que estava acontecendo. Então, a curadoria ela tem esses dois caminhos, o que é factual, o que é a notícia do momento, o que é o quente, o que precisa ser dado, que é o número, a atualização, a crise política, e de resto, ou que as pessoas querem saber, e aí muitas vezes elas mesmas mandam ou mensagens através de rede social, através do WhatsApp, através do CAT, da Central de Atendimento do Telespectador, a gente vê mais ou menos qual é a linha do que as pessoas estão querendo saber, e depois o que elas precisam saber, o que é fundamental que elas sejam informadas, entendeu? E aí entram, acho que, as coisas mais densas, que a gente tem que tomar mais cuidado na hora de colocar no ar, como essas imagens mais pesadas e tudo mais, que as pessoas têm uma hora que elas precisam, de fato, saber, elas precisam ter ciência do que está acontecendo, entendeu?
Até tu falaste há pouco a respeito dessa questão da participação e tudo mais, né? E a gente vê com bastante frequência em qualquer canal, também principalmente na Globo News, vê com bastante frequência, por exemplo, a participação de infectologistas, né? De biologistas e tudo mais. E às vezes parece, assim, para quem não está acompanhando com frequência ou que vê esporadicamente, que vocês estão repetindo uma pauta, mas na verdade não, né? Cecília, tem assim uma necessidade, porque até as perguntas que chegam para vocês devem ser tão repetidas, porque as pessoas ainda estão buscando essa informação e a gente entende que não é óbvio às vezes, né, que é necessário repetir essa informação, mesmo que ela já tenha sido dada em algum momento, né? Olha, nas 2 primeiras semanas, teve uma hora que eu falei assim, gente, a gente não precisa mais falar isso. Teve uma hora que a gente vai responder de novo sobre animais de estimação. Na hora que eu falei isso, na mesma hora, uma pessoa pegou e mandou uma mensagem. O meu cachorro, eu falei, não é possível, gente, não é possível. Dá uma sensação de que a gente está falando pro nada, porque dá um desespero do tipo, as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando, mas é isso, a gente tem que entender, ainda mais quando a quarentena estava menos rígida, digamos assim, ou as pessoas estavam saindo mais, elas ainda estavam trabalhando fora de casa e saindo de casa, elas não acompanham a programação o tempo inteiro. Então, às vezes, ela pega uma informação, não pega. Então, para quem está vendo direto, às vezes fica repetitivo, mas não, voltam as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas. É difícil a gente tirar uma coisa nova. E as dúvidas permanecem nos tios que mandam as perguntas pelo WhatsApp, na vizinha que manda pergunta pelo WhatsApp, faz pergunta aí para mim, eu falo, meu Deus. Aí tem horas que eu respondo para a pessoa, porque a gente já falou 15 vezes daquilo, inclusive naquele mesmo dia. Não faz sentido eu perguntar de novo, entendeu? Mas é isso, tem coisas que a gente tem que reiterar, que a gente tem que falar de novo, porque as pessoas demandam. E aí, por exemplo, a parte de dúvidas, ela foi bem no início, muito mais intensa. Hoje em dia já não é tanto. As pessoas estão querendo tirar menos dúvidas sobre a contaminação e elas estão querendo tirar mais dúvidas sobre o que vai acontecer, a quando que chega a vacina, quando que a quarentena acaba, como é que se dá o processo de imunização, se anticorpo e imunização é a mesma coisa. Então, o teste rápido. Então, a gente vai vendo essa mudança no questionamento. A contaminação em si já não é mais a dúvida. Agora as pessoas estão querendo olhar para frente. Sim, com certeza. E até em relação a essas dúvidas que chegam, assim, que você falou dessa questão de repetição e tudo mais, né? A gente pode falar também sobre a questão da busca por fontes confiáveis, né, Cecília? Porque, assim, vocês têm, naturalmente, na Globo News e todas as emissoras têm pessoas à disposição, profissionais à disposição, que vão trazer as informações com muita força, com muita verdade, né? A busca por essas fontes, por curiosidade, vocês já tinham, por exemplo, infectologistas por outras pautas que vocês buscaram? São os que mais estão aparecendo hoje e até em lives, né, fazendo participações? Como é que é essa busca por fontes, assim, porque isso também é uma questão muito importante, né, Cecília, em relação à veracidade das informações, à credibilidade daquela pessoa para estar falando sobre aquele assunto, né? Quando a gente está falando de televisão, a gente tem que pensar nesse outro aspecto, porque não basta a pessoa ser muito boa, ela também tem que falar bem. Então, não adianta ser uma baita de uma fonte com PhD, com especialização, chega na frente da televisão, ela não vai se fazer entender. Então, assim, a gente já tem uma lista, mais ou menos, de médicos de várias especialidades que a gente sabe que falam bem. E o resto a gente vai vendo de acordo com o que chega, o que sai na mídia impressa, com o que aparece na internet, e a gente vai descobrindo também outras pessoas, começam a surgir indicações, e aí o trabalho da assessoria de imprensa também é fundamental, porque né, quando um assunto fica muito em destaque, aí chove no nosso e-mail de trabalho indicação de fonte. Tenho fonte para isso, tenho fonte para aquilo, tenho fonte de jurista, tenho fonte de infectologista, tenho fonte de pneumologista. E aí você vai pegando essas pessoas, você liga, entra em contato, vê como é que a pessoa responde. A princípio a gente liga para tirar uma dúvida, para esclarecer. A pessoa falou bem? Pareceu interessante? Vamos tentar? Porque às vezes a pessoa fala super bem no telefone. Aí você fala assim, vamos conversar só por Skype? Para a gente ver como é que fica, porque às vezes chegar na frente do Skype, a pessoa trava, porque ela está vendo a imagem dela. Ela é ótima por telefone,
chega no Skype, trava. Então, assim, o processo de produção, ele vai além da fonte confiável para a televisão. Ela tem que ser a fonte extremamente confiável, de credibilidade. Aí a gente vai buscar pessoas que estão em postos de chefia, ou que são da direção, que são de cargos de presidência de entidades, que são pessoas que respondem por grandes núcleos, e pessoas que falam bem. Às vezes a gente tem um mega infectologista que é apenas infectologista, entre aspas, né? Não é uma pessoa que é diretora, presidente de nada, mas ela fala muito bem, ela é muito clara, ela tem muita informação. Então ela vale tanto quanto o presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, por exemplo, entendeu? Então, a televisão tem isso, tem que ter uma fonte que saiba agregar informação e explicá-la de forma muito clara. Com certeza. Vou dar um abraço para o Rinaldo Silveira, que está assistindo a nossa live, né? Que é nosso funcionário lá da rádio, da Fevale. E já vou dar uma dica aqui, viu, Cecília? Nosso professor Fernando Spil, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Então já fica Entrevistei. Dica, viu? Ai, que bom. Então, ele essa semana. É mesmo? Então eu acabei não assistindo. Ou semana passada. Não sei se foi sexta ou se foi segunda. Não, foi semana passada. Não lembro. Não, segunda foi ontem. Então não foi ontem. Foi semana passada, se não me engano. Porque eu lembro que a Aline, inclusive, falou, ele é da Fivale. Eu falei, Fivale. Fez a correção já. Legal. Mas agora você chamou atenção para uma coisa bem importante, que é a questão da linguagem, né, e do acesso à informação. Estava assistindo esses dias a um vídeo da blogueira de baixa renda, que é muito legal o canal dela no YouTube. A Nath. A Nath, exatamente. E ela estava falando sobre a questão, uma frase dela que chamou atenção foi assim, quando ela estava fazendo um tour pela favela, né, falando das pessoas que moram lá e tudo mais no Morro do Banco, ela falou assim, às vezes a informação não chega para a gente. E essa é uma reflexão interessante para o jornalismo hoje, né, Cecília? Assim, o acesso à informação, ainda mais se tratando de coronavírus, que a gente tem uma série de termos técnicos, né, às vezes difíceis de serem traduzidos para a população, a gente chegar a entender os grandes centros urbanos, mas a Dona Maria lá no sertão entender também, né, que ela possa ter acesso a isso. Para vocês também é um desafio enquanto jornalismo, né, Cecília? Entender os termos, compreender, traduzir e se fazerem entender nesse processo, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, a Nath, a gente pautou ela hoje para ela estar essa semana com a gente no Edição das 10. Acho que sexta-feira ela vai ser entrevistada lá no Edição das 10. Exatamente para ela, porque é um caminho de mão dupla, né, Cris? A gente tem que se fazer entender e a gente tem que entender o ponto de vista dessas pessoas. Porque às vezes a gente fica muito do nosso andar de classe média, bem informada, com cultura, com informação, passando ou discutindo assuntos que a gente não entende. Então, quando a gente bate na questão das filas gigantes na Caixa Econômica, por exemplo, já que você trouxe o assunto da Nath, que é exatamente a área que ela cuida, a gente está falando sobre o ponto de vista humano, né? Pessoas que passam a noite no relento, estão ali se aglomerando, estão ali... Então, a gente vai... Mas a gente entende de fato a dificuldade dessas pessoas? Por que elas estão se aglomerando? Então, eu sempre parto do seguinte princípio. A gente tem que buscar ouvir essas pessoas. Mais do que... Para a gente tentar se aproximar do que é a vivência dessas pessoas, existe o termo lugar de fala, né? Que a Jamila Ribeiro... tratou de propagar pelo país, a escritora. O lugar de fala ele é uma coisa muito delicada da gente tratar, porque parece que o lugar de fala só dá direito à fala quem fala certa coisa, quem vive certa coisa. E às vezes não é esse o caminho. Se você parar para ouvir e escutar essas pessoas, você consegue pleitear coisas para elas também. Essas pessoas que eu estou dizendo, qualquer pessoa que seja diferente de você, né? Qualquer causa que seja incomum a você. Óbvio que quem está no lugar de fala vai saber melhor agregar certos pontos, vai saber melhor passar aquilo, mas só que não impede que outras pessoas ajudem a levantar bandeiras e por aí vai, né? Então eu acho que você falar com
o juiz do Supremo, que seria um público comum, ministro do Supremo Tribunal Federal, um público comum à Globo News, que acompanha as notícias e acompanha a gente sempre em Brasília, o que é muito forte, e você falar para quem não curte tanto notícia, que não tem interesse em ficar vendo notícia o tempo inteiro e que vai ver uma conversa chata, você tem que tentar não falar a palavra difícil. Toda vez que você falar uma coisa, você tem que pensar que você tem que menos mostrar a sua cultura e mais ser direto, objetivo e traduzir para as pessoas. As pessoas querem ouvir o simples, as pessoas querem ver a conversa de bar. As pessoas não querem ver palavras difíceis ou pensamentos rebuscados. Elas querem um papo reto, direto, objetivo, porque é isso que acrescenta mais, entendeu? Então, eu acho que quando você monta uma lista no Twitter, por exemplo, que para mim é a principal ferramenta do jornalista hoje em dia, você tem que botar todo mundo ali. Quem você concorda, quem você discorda, você tem que dar um bug no sistema de algoritmo para ele entender em que caminho que você está indo, entendeu? Eu evito curtir muitas coisas repetidas, apesar de eu gostar da fala de muitas pessoas, para elas não ficarem voltando para mim. Eu gosto de curtir coisas diversas para eu realmente dar um bug no algoritmo, para eu saber o que o René, que cuida da rede das favelas aqui do Rio de Janeiro, que tem essa comunicação ali, o que ele está falando, qual o ponto de vista dele, o Raul Santiago, que também é aqui do Rio de Janeiro, e também vou querer ouvir esquerda, direita, centro, o que está todo mundo dizendo e outros aspectos políticos e outras vivências, entendeu? Você tem que sempre tentar virar essa chave para você saber falar diversas línguas, porque vai estar todo mundo te ouvindo no fim das contas. Com certeza. E agora tu falaste sobre um tema bem interessante que eu venho acompanhando com bastante recorrência, e todo mundo vem acompanhando com bastante recorrência, que é a questão, por exemplo, da liberação, né, dos fundos de apoio, de socorro, a gente pode chamar assim as pessoas, né, do valor, então, de R$600, e muita gente não recebeu esse valor ainda, assim, e esses dias eu até estava te acompanhando, falando sobre isso, assim, com bastante veemência, assim, e a gente percebe o tom de emoção que é dado a isso também, porque a gente consegue se colocar no lugar do outro, né, enquanto esse dinheiro, esse valor, ele tem um significado e tudo mais. Na hora também de passar a notícia, nós também somos seres humanos, né? Jornalistas também têm essa emoção, e isso também é impossível não se envolver, né, Cecília? Assim, a gente consegue, tem tanta informação ao nosso redor. Hoje vocês falaram sobre um bebê de 2 meses que se recuperou de Covid, né? Então, assim, quanta coisa, quanta emoção tá acontecendo ao nosso redor nesse momento, principalmente para vocês que estão na linha de frente do jornalismo, né? Eu terminei o jornal de ontem chorando, de verdade, assim, chorando mesmo, as pessoas viram, enxugando lágrima, porque a última notícia que a gente deu foi os avós abraçando os netos depois de 2, 3 meses distantes na Itália, e a minha filha é pequenininha, e os meus pais e os meus sogros estão enlouquecidos, querendo abraçar, encontrar com ela, e não é o momento da gente fazer isso, né, ainda mais eu que estou indo e saindo de casa todo dia. Eu não sei se eu fiquei assintomática, se eu passei para minha filha, se ela pode passar para alguém. Então, assim, não é impossível a gente ficar indiferente a tudo que está acontecendo. Então, assim, óbvio que a gente tem que tentar manter o controle, respirar fundo diante de certas coisas. Mas não existe uma imparcialidade emocional. Não existe, mal existe a imparcialidade, né? O que a gente tenta, na verdade, é ouvir todos os lados, mas todos nós somos humanos e temos opiniões e convicções sobre certas coisas. Então a gente vai se indignar por vezes com mais coisas, talvez não se indigne tanto, fique tão indignada com outras. Mas a gente tenta. Eu tento não me desvincular completamente da emoção. Não tem como, assim, e está sendo muito exaustivo. A gente está fazendo um jornal, edição das 10, de 4 horas por dia de duração. É um jornal pesado, é um jornal de muita notícia, é um jornal com muita informação. E, além de tudo, a gente fala, e aí, quando entra o vivo, a gente vê um monte de gente na rua. Então, dá uma sensação de para quem que eu estou falando? Não é possível, vocês não estão ouvindo o que a gente está falando, vocês não estão escutando o que a gente está falando, ninguém está aqui brincando, o negócio é sério, o bicho está pegando.
Então, assim, é difícil não se emocionar ou não se ficar indignado com algumas coisas que acontecem. Não tem como se desvincular, Cris, não tem como jogar a emoção num canto. E eu acho que as pessoas esperam isso também, não é? Senão a gente colocava Eva Byte para apresentar jornal, né? Só robô, não é o caso. É verdade, Robô Sofia e Eva Byte, né? Isso. Cecília, olha só, em relação a isso que você falou agora da saída para a rua, né, e da indignação que causa, assim, a gente sabe que tem pessoas que realmente precisam sair, né, e a gente vê um trabalho muito intenso, inclusive nas prefeituras, enfim, de conscientização, de doação de máscara, né? São Paulo está fazendo isso, acredito que Rio também, aqui no Rio Grande do Sul também, na nossa cidade aqui, Novo Hamburgo, há um trabalho também específico para isso, né, por parte da prefeitura. Então, assim, a gente está vendo essas ações, assim, mas para quem está na linha de frente, como os jornalistas, por exemplo, vocês têm que sair, né, mantendo o distanciamento em relação a equipamentos e tudo mais, e a gente tem percebido muitos outros artifícios de cobertura, assim, daqui a pouco um drone, uma GoPro instalada no carro, né, na viatura, né, do jornalismo, saindo na rua, no carro, enfim. Em relação a essa cobertura, assim, qual é o nível de restrição que vocês têm hoje? Tipo assim, só sai em último caso? Quais são os artifícios que vocês estão usando, assim, para conseguir ter essas imagens que vocês ativamente produzem? E já aproveitando a pergunta, o papel também da colaboração de pessoas que mandam imagens para vocês via WhatsApp e tal. Como é que tem sido feito também esse sistema de imagens, principalmente, de cobertura? Olha, eu não participei durante a pandemia, eu fiquei muito mais à frente da apresentação do que na reportagem, né? Então, eu estou um pouquinho distante da realidade da reportagem, mas eu sei que a gente está tentando manter a coisa o mais distante possível, até para não colocar em risco as nossas equipes, né? Que geralmente é um motorista, um cinegrafista e um repórter. Então, para evitar estar perto de aglomeração, mas tem horas que é inevitável, né? A gente tem que ouvir quem está na fila da caixa, a gente tem que ir acompanhar, perguntar por que alguém está andando na rua. Então, a gente tenta sempre espaços abertos, toda a parte de entrevista está sendo feita pela internet, raramente a gente está indo ao encontro de alguém ou alguém vem até o nosso encontro. No início da pandemia, a gente ainda recebia muitos médicos no estúdio, muito bate-papo no estúdio e tal, mas depois de um tempo a coisa começou a ficar complicada, porque os médicos não queriam ir até a redação, porque era perigoso para eles e para a gente. E a gente também não ia aos consultórios médicos, né? Então, assim, a ferramenta internet tem sido fundamental. A colaboração das pessoas, a gente pede para que as pessoas mandem, e assim que as pessoas mandam as imagens, a gente vai apurar se as imagens são reais. Por vezes, a gente tem 3, 4 pessoas que fazem uma mesma imagem de uma coisa que está acontecendo. Então, a gente consegue bater de vários ângulos que aquilo ali é real também. Mas a gente liga, a gente conversa, as pessoas que se oferecem a doar imagens, fornecer imagens e tal, elas preenchem uma coisa, elas respondem a um termo porque elas estão doando aquela imagem. A gente tem que ser muito cuidadoso no sentido de colaboração, né? Porque quando a gente está falando ali, TV Globo, Globo News, é um palco muito forte, né? Assim, para uma imagem ir ao ar num telejornal da TV Globo, ela tem que ser muito bem avaliada e muito bem cuidada, porque tem muita gente assistindo. Né? É um nível de responsabilidade muito grande. E as pessoas, de fato, têm muita certeza de que aquilo é verdade, porque aquilo apareceu ali, naquele canal. Então, assim, a gente tem que ser muito cuidadoso com isso. Mas, de resto, o que a gente tem tentado fazer a gente os repórteres estão saindo da emissora quando é para mostrar, de fato, alguma coisa, quando a gente quer, de fato, acompanhar alguma coisa. 2 semanas de pandemia, ou 3, não vou me lembrar ao certo, o presidente Bolsonaro veio para o Rio de Janeiro, num evento. E eu lembro que era muito delicada a situação, porque onde ele está, há aglomeração. E aí, como é que você vai botar? Se ele falar alguma coisa, o repórter tem que estar lá para acompanhar. Mas a nossa indicação, pelo nosso esquema de segurança, não fique no meio de aglomeração. Então, você imagina que difícil, né? Que o Rinaldo está dizendo que a partir de hoje a RBS começou a usar máscara. Todo mundo. Foi uma orientação que veio de cima, de fato. Assim, todos nós vamos começar a usar máscara no ar, porque é estranho aparecer sem máscara neste momento, né? O estranho é não estar de máscara. As pessoas estavam estranhando, de fato. A gente manteve até esse momento, porque
Na televisão, a comunicação, a movimentação labial, né, a leitura labial é importante também para estabelecer a comunicação. E, infelizmente, a gente teve que perder isso porque a situação é muito grave. Então, não dá para ser assim. É verdade. A normalidade, é estranho falar, né? A normalidade é estar de máscara, né? Porque até esse dia eu estava fazendo uma pesquisa de referência de reportagens e acompanhei uma reportagem onde o tema não era coronavírus, era de uns meses atrás, e já era estranho, sabe? Olhar aquilo e dizer assim, como assim? Um programa que não esteja falando daquilo, sabe? É muito estranho mesmo. Bom, a gente falou sobre veracidade, a gente precisa falar de fake news, né? A gente sabe que a audiência, até a Globo vem liderando nos últimos 2 meses, assim, audiência assim, nas alturas em relação aos programas, a média dos períodos anteriores e tudo mais. Tu achas isso, Cecília, que é mais por curiosidade e tudo mais, ou tu percebe nos comentários, no feedback de vocês, tu percebe a questão da busca por uma informação de qualidade, por algo que realmente seja apurado e tudo mais? Na tua opinião, assim, vocês conseguem mensurar isso? Cris, é muito difícil saber se a gente consegue mensurar, mas eu vou no feeling. Se as pessoas estão parando para assistir, é curioso porque, assim, pessoas que dizem que assistem o canal o dia inteiro vêm me fazer, por vezes, perguntas absurdas, que eu pergunto assim, você está de fato vendo o canal o dia inteiro? Então tem um lado também das pessoas deixarem aquilo ali para ver o que está chegando de notícia, e não necessariamente parar para ouvir a notícia nem prestar atenção nela, né? Uma coisa é fato, as pessoas querem informação, e até por isso elas querem ter algum tipo de informação. E até por isso, fake news se espalham com a maior facilidade do mundo. Porque as pessoas querem saber, as pessoas querem se informar. Então, hoje em dia, a gente tem N meios para isso. Infelizmente, infelizmente. Que bom que a gente tem outros canais. Mas que pena que tem gente que se aproveita disso, assim como se aproveitou em diversos outros momentos da história. Todas as vezes que houve a oportunidade, surgiu um oportunista, ele veio e fez diferente. Infelizmente, isso sempre existiu. O negócio é que hoje em dia os meios são muitos e as formas de espalhar isso com muita facilidade também são muitas, né? Então eu acho que assim, à medida que as pessoas estão ligando mais à televisão, estão acompanhando mais notícias, porque no barato elas querem mais informação, elas querem saber o que está acontecendo, elas estão querendo se informar. Eu acho que isso já é um bom sinal. Agora, avaliar o quanto as pessoas estão querendo ir em busca da informação correta ou só alguma informação, isso é muito difícil da gente saber. Por causa disso, tem gente que assiste o canal o dia inteiro e que manda uma mensagem só falando mal da gente. Então, assim, para que você está mandando uma mensagem mal da gente? Por que você está me xingando e você está me assistindo? Que tipo de tortura é essa que você faz com você? Se você odeia tanto o que eu falo, por que você me assiste o dia inteiro? Então, assim, é muito difícil a gente modular isso, né? Mas, felizmente, a gente tem tido um feedback muito bacana, uma resposta muito bacana das pessoas. As pessoas pedem, as pessoas interagem muito com a gente falando, vocês podiam falar disso, vocês podiam falar daquilo. Há uma sugestão de pauta das pessoas também. Então a gente vê que tem gente interessada em, de fato, ajudar a gente e fazer a coisa acontecer da melhor forma, também é muito legal. Bacana. E vocês chegam a usar a fake news assim como um exemplo de pauta a ser desmentido, digamos assim? Chega alguma coisa que está rolando, vamos fazer uma pauta que determine que isso aqui é uma fake news? Não diretamente, mas assim, a Globo, o Grupo Globo tem o Fato ou Fake, né? Que é o canal para realmente esclarecer isso. E, por exemplo, são tantos exemplos nesse sentido, mas sei lá, não está me vindo nenhum à cabeça agora, mas vamos supor que alguém estivesse espalhando que, não sei, coçar o cotovelo da coronavírus, sei lá, você pega a Covid-19. E aí tá viralizando. Coçar o cotovelo. Ninguém coça mais o cotovelo, porque esse negócio de encostar o cotovelo, na verdade, para espalhar a doença, não sei o quê. Então aí a gente dá um jeito de, se não fazer uma matéria, você explicar. Fala, olha, inclusive está rolando nas redes sociais que coçar o cotovelo, você fica com Covid-19? Não, gente.
tá? Não fica, a gente pega o especialista aqui, isso acontece, doutor? Aí o doutor vai falar, não, entendeu? Não necessariamente precisa virar uma pauta, mas a gente sempre, o caminho é sempre esse, né? Tentar esclarecer para as pessoas o que de fato está acontecendo, o que é a realidade das coisas, né? Esclarecer é o nosso... Esclarecer no sentido puro da palavra, né? Deixar claro, deixar límpido. Esclarecer para as pessoas é o principal objetivo no fim das contas. Com certeza. E qual é o papel dos comentaristas dentro da Globo News, né? Porque vocês têm, eu acho, doutor, é isso mesmo, é ou não é? Vocês têm toda uma questão de conversa, né, Cecília, de troca, de informação, de muito dinamicidade, vai para um estúdio, vai para outro, vai para não sei quem que está ao vivo e tal. Os comentaristas que têm essa fundamentação de opinião também, né? Seja no papel do que está acontecendo na política, associado também ao coronavírus, ou especificamente sobre o coronavírus. Como é que vocês fazem esse entrosamento, assim, porque são, às vezes, opiniões que divergem, né, são pessoas que estão há muito tempo no jornalismo de opinião, então os comentaristas nesse sentido, eles acabam dando também um rumo interessante, né, para o jornalismo, assim, porque ele é bem conversado. Sim, o comentarista e o analista na Globo News, ele surgiu na linha de tempo da Globo News tem pouco tempo, né? Se você for fazer análise de tempo, a gente tem muito mais analista e comentarista do canal hoje do que tinha no passado. Mas, assim, todos os analistas e comentaristas foram repórteres em um dado momento. Então, o que acontece? Eles têm muita vivência, muita experiência e muita fonte. Então, nada do que eles falam é só opinião. Eles já ouviram, eles conhecem, eles entram em contato, eles apuram a informação, então eles têm muito conhecimento de história de cada região. Então, ao mesmo tempo que você tem o Otávio Guedes, que está sempre com a gente, o Otávio foi chefe de jornal popular aqui no Rio, do Extra, e ele conhece muito de Rio de Janeiro, de história do Rio. Você tem uma Eliane Cantanhede, que está desde sempre, uma Cris Lobo, que está desde sempre em Brasília, o Valdo Cruz, que foi chefe na Folha de São Paulo. Então, assim, são pessoas que estão... Eles falam com uma propriedade não só de apuração, de fonte, mas de conhecimento de história da coisa. Mas a Andréa Sadi, por exemplo, é super nova. Ela é super nova, mas ela tem uma carreira na Folha de 10 anos, fazendo trabalho de política na Folha. Então, assim, ela também já conhece muito, ela conviveu com muita gente que já ouviu muita história. Então, assim, ela também conhece muito esse bastidor, esse cenário. Qual é a diferença do analista comentarista para o âncora, para quem está apresentando o jornal? A gente conduz, né? A gente é o mestre de cerimônias, digamos assim. A gente provoca o debate, a gente provoca a discussão. Mas o nosso papel não é comentar, não é... Ou melhor, nosso papel não é analisar. A gente pode fazer um comentário, né? Oi... J. Vicente. João Vicente. João Vicente. Oi, João. A gente faz comentários, né? Mas a Alice Maria, quando eu entrei na Globo News, que é um grande nome do jornalismo, né? Ela foi chefe do Jornal Nacional, foi uma grande jornalista, Alice Maria, ali na TV Globo, especialmente. A Alice falava assim: não comente aquilo que não precisa, ou aquilo que é óbvio. Tipo assim, eu preciso falar isso? Tem vezes que um comentário do tipo, que coisa absurda, depois de uma imagem, ele não é um comentário por um comentário. Ele é um comentário que ele vai reforçar aquilo que a gente acabou de ver, né? Ele não é um comentário... É óbvio que aquilo é absurdo, mas quando você fala aquilo depois, você dá ainda mais ênfase para aquela notícia, né? Então, eu acho que o papel do analista ali na Globo News, estou vendo aqui a Miriam Leitão na televisão agora, a Miriam Leitão, o Valdo Cruz, o Camarote, a Sadi, ela faz um meio a meio, ela ainda é muito repórter, e ela também faz alguma análise. Então, assim, a gente tem gente que vem agregar e vem trazer outros pontos de vista, que vem trazer história, né? E vem trazer bastidor. Esse é o papel do analista, do comentarista. É trazer aquilo que está além da notícia, a conversa de fulano com ciclano. E por que o bastidor é importante? O bastidor é importante para a gente entender o contexto.
muito do que a gente está vendo hoje, nas notícias de hoje, já vinha sendo antecipado por esse pessoal há 3, 4 meses, entendeu? Nada se dá da noite para o dia. Se você for botar o jornal lá de trás, você vai ver que tem uma construção, uma linha, muita coisa acontece, eles já imaginavam que iria acontecer, que eles estavam acompanhando esse bastidor. Então, esse é o papel deles ali, é analisar, é trazer o contexto e o bastidor para poder agregar na conversa. E nesse cenário, a necessidade de uma formação de uma rede de contatos, né, Cecília? Porque, como você falou agora, a Andréia e tudo mais, o Valdo, eles já têm todo um feedback, todo um trabalho, né, um background, na verdade, de atuação, já tem toda uma carreira estabelecida, muitos contatos no WhatsApp, inclusive, né, com informação, e que eles trazem isso realmente porque também construíram isso, né? E unindo com uma coisa que tu falaste lá no início, que é a questão de eu vou lá e eu vou associar a outros pensamentos, né, no Twitter, eu seguir e tal, eu lembrei de uma coisa que o Luciano Potter, que é um comunicador aqui do Rio Grande do Sul, falou numa aula minha, que foi assim, aqui de cima do muro, a gente enxerga melhor, né, de ter uma perspectiva maior do que está acontecendo, porque às vezes o jornalista está achando disso, tá em cima do muro, não se posiciona e tal, não, mas na verdade tem que se ter toda essa ramificação, digamos, para estar com maior, até a maior possibilidade de apuração de informações. Uma maravilhosa analogia, vou usar para a minha vida, mas é isso, porque o fato não é a gente ficar em cima do muro, não é não ter opinião, mas a gente tem que olhar para todas as opiniões. Você pode ter a sua convicção pessoal e você vai ter a sua convicção, você vai ter a sua opinião enquanto pessoa física diante daquilo. Mas uma vez que a gente está falando para as pessoas, eu não estou querendo convencer da minha ideia, eu estou querendo que ela veja todos os lados, eu estou querendo que as pessoas não acreditam, assim, nas pessoas que eu sigo, nas pessoas que eu acompanho. Até parece que você acompanha o que fulano está falando. Não vou ficar falando nomes aqui. Falo, acompanho, leio e levo essas indagações ao ar. E falo, olha, tem gente que diz que nananana, qual é a sua opinião sobre nananana? Porque é isso, entendeu? Eu quero provocar isso. E é uma pena que as pessoas, às vezes, sejam tão bitoladas e não enxerguem que a gente tenta fazer isso. Porque é isso que torna a Globo News um canal de respeito, é isso que torna a Globo News uma referência para as pessoas, porque quem tem a sensibilidade de parar para ouvir, vai ver que não existe... Linha editorial é uma coisa, mas você ficar focado num ponto de vista só, eu não concordo, porque eu estou vendo os bastidores também, né? Então, eu sei como é que cada um pensa. Eu sei como é que meus colegas pensam de forma pessoal ou não. E eu vejo que a gente faz isso muito bem no ar. Se você para e escuta, você vai conseguir ter uma visão ampla de muita coisa. É verdade. Agora, falando um pouquinho sobre essa questão da cobertura de um país continental como o Brasil, né? A gente tem estados com uma curva sendo acelerada de forma diferente, né? O Rio Grande do Sul, inclusive, está lá atrás, felizmente, né? Por enquanto, estamos lá atrás em relação a esse crescimento da curva, mas existem realidades diferentes, existem possibilidades diferentes de atendimento, rede hospitalar e tudo mais, né? Falando de jornalismo, a gente tem, por exemplo, uma questão hiperlocal, por exemplo, aqui na nossa região, que é a do Vale dos Sinos, chamada Vale dos Sinos. A gente tem uma região de cobertura, com alguns grupos que são aqui do município ou da região, que vão fazer algo mais hiperlocal, assim, né? O posto tal, o que a gente chama de posto de saúde, não, o UBS tal tem um atendimento, vai começar a tal hora e o endereço é tal, né? Tem uma coisa muito mais focada. A fila da caixa lá no centro, ou as caixas de tais cidades funcionam assim, tudo é mais hiperlocal. Mas vocês têm um foco, naturalmente, no eixo Rio-São Paulo, né, e em todo o Brasil. Quais são as principais discrepâncias, assim, as diferenças que vocês percebem nessas realidades e que vocês reportam todos os dias, de novo, num país tão grande, em território tão continental? Cris, isso é uma coisa que eu adoro falar, que bom que você me perguntou, porque exatamente por a gente ficar no eixo Rio-São Paulo, e a gente ser um canal que o Brasil inteiro está vendo, não é um jornal local, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar muito bairrista e centrado no nosso próprio umbigo. Então, o que acontece? Saindo um pouquinho de coronavírus, se a gente tem um acidente numa via expressa, vamos supor, a Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, né? Se a gente tem um acidente na Avenida Brasil, por que vale a pena dar?
aquilo ali num canal que está indo para o Brasil inteiro? Porque tem gente que está vindo para o Rio, tem gente que pode passar pela Avenida Brasil, a circulação de pessoas é muito grande. É para além de uma questão de audiência, para além de uma questão de falar para quem interessa, é porque ali está passando. Por que eu não vou falar, por exemplo, a família de Santa Catarina? Por que eu não vou dar a saída do feriado de Joinville? Porque a saída do feriado de Joinville vai ser muito pequena perto de uma saída de imigrantes, entendeu? Da Marginal, entendeu? Em São Paulo. Então, assim, a gente tem que tomar muito... Quando a gente fala as discrepâncias que tem, é que às vezes a gente tem dificuldade de acesso também às praças, né? Então, assim, em São Paulo chega muita informação para a gente. Chega o telespectador ajudando, chega o link que é acionado rápido, tem o carro que é acionado. E às vezes o que a gente vê numa praça, sei lá, Tocantins, por exemplo. Vamos falar de Teresina, Piauí. Teresina está com uma campanha super interessante na abordagem ao coronavírus. Eles estão fazendo uma campanha muito agressiva. Todas as propagandas feitas por Teresina, todas as campanhas feitas por Teresina são muito impactantes. Assim, eles fizeram um cartaz em que é metade um caixão e metade um sofá. Então, assim, você quer ficar aqui ou você quer ficar aqui? Esse é um pôster que está sendo divulgado pela Prefeitura de Teresina. Eles fizeram um vídeo falando com comerciantes. Por que você acha que o distanciamento social tem que acabar? Tem que acabar porque o meu comércio está falindo, eu estou empobrecendo e estou deixando as pessoas desempregadas, tal. Mas você sabe que isso vai lotar os hospitais? Mas é o preço que se paga, né? Eu estou demitindo pessoas, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E aí eles chamaram 3 pessoas da família daquele comerciante e falaram assim, então se agora no hospital só tivesse um leito de CTI, você tivesse que escolher entre uma dessas pessoas, quem você escolheria? Aí o cara virava e via a filha, a mãe e a tia. Aí o cara responde, é minha família, não tem como escolher isso. Então eles estão fazendo campanhas super agressivas, tal. Por que a gente não entra mais com Teresina? Porque Teresina não tem todos os equipamentos e a disponibilidade de sinal, de link. Lembrando, a gente está falando de televisão. É mais difícil ter acesso. Mas mesmo em tempo de internet, o Brasil ainda tem uma deficiência muito grande de internet. Então a gente não tem um sinal de qualidade, um sinal que dá para ir ao ar às vezes. Então não dá para ficar tendo as praças o tempo inteiro, como a gente tem no eixo Rio-São Paulo. Então o que a gente sempre tenta dar? Se a gente tem a imagem, vamos dar a imagem. Se a gente tem a propaganda, vamos dar a propaganda, vamos tentar fazer a abordagem e sempre olhando o que tem interesse no aspecto nacional. Por que você vai dar uma enchente em São Paulo? Porque tem muita gente que vai para São Paulo e que sai de São Paulo. Então, se você dá uma enchente, você dá um panorama do que está acontecendo no principal polo econômico do país. Entendeu? Quando você fala que a cidade mais rica, o centro econômico do país, é o maior lugar com o número de mortes e com deficiência de leitos, você está dando um recado para o país nesse sentido. Você não está só falando de uma cidade. Por que não estão falando aqui de Conchinchina do Agreste? Manda seu vídeo de Conchinchina do Agreste, faz você um vídeo, manda para a gente, que a gente vai entrar em contato, a gente vai buscar saber, apurar a veracidade daquilo, mas a gente quer o depoimento das pessoas. Hoje em dia, a televisão permite que a gente faça isso, né? A colaboração das pessoas é muito bacana e ajuda a gente a crescer com o jornal. Então é isso, a gente tem que, quando a gente falar de São Paulo, a gente fala de São Paulo como um exemplo. A gente fala de São Paulo pela importância e como exemplo para o resto do país. E por aí vai. O Rio de Janeiro é a mesma coisa, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem a sua importância, tem o seu peso, especialmente em determinadas áreas econômicas do nosso país. Então, quando for um assunto de relevância que vai ter impacto no resto do país, a gente vai ali, a gente vai apurar, a gente vai conversar e a gente vai tentar trazer. Mas nem sempre isso é fácil. Com certeza, com a questão do acesso, como tu falaste, né? Em relação a filhota aí participando da live. A filhota tá aqui, querida. Tá com sono deitada no meu colo.
Pode, importante também, com certeza. É. Cecília, em relação por exemplo, as histórias então, que vocês vêm acompanhando, assim, o que mais chocou até agora? Porque acho que acredito que as imagens dos caixões realmente das valas abertas e tudo mais, esses dias, até há poucos dias, a Angela Merkel falou, né, sobre a questão de estarmos apenas no início da pandemia. Isso dá uma sensação, porque parece que a gente em casa está há muito tempo em casa, muito mais que 1 mês e meio, quase 2 meses, né? Agora, tá com essa sensação, assim, dessa fala me marcou muito, assim, porque a gente tá com muitas histórias e parece que tá só começando, assim. Dessas histórias todas que chegaram até vocês, assim, o que mais te emocionou? Falaste tanto que terminou o jornal chorando, né? Mas em relação a imagens, a tudo, dá para elencar alguma coisa? Ou todos os dias é uma emoção, é algo diferente? Cris, eu acho que todos os dias tem. Mas, vamos lá, o que mais me choca atualmente é engraçado, né? É até triste dizer isso, mas assim, imagens de corpos, imagens de morte, a gente acaba se habituando, se blindando no jornalismo, né? Eu lembro que na época do terrorismo, Al-Qaeda, tal, a gente recebia, eu entrei estagiária na Globo News em 2005, vendo vídeo de gente sendo decapitada, porque chegava nas agências internacionais, entendeu? As pessoas sendo decapitadas com faca cega. E eu, como estagiária, era eu que tinha que fazer os arquivos, né? Ainda era época de fita. Então, eu vi muita imagem que até hoje me causa um desespero, assim, e que fica guardado no HD. Então, assim, a gente fica meio... Não me entenda mal com essa frase, mas a gente fica meio resistente a esse tipo de imagem, eu acho. Atualmente, o que mais me choca a gente vê a inação do presidente ou o fato dele estar indo em aglomerações. Isso me choca muito, porque ele poderia discordar de tudo, mas ele não deveria incentivar ou promover isso. E isso é o que atualmente tem me causado mais angústia, porque a gente está vivendo um momento muito delicado, muito perigoso. O Hélio Borovitz, no G1, está ouvindo um epidemiologista, o Paulo Lotufo, e o Paulo Lotufo, é muito interessante tentar ouvir o assunto, o podcast da Renata Lopretti, em que ela entrevistou o Paulo Lotufo, que ele conta a história da epidemiologia. A epidemiologia começa com um contador, que começou a separar ali por que as pessoas morriam do quê, e a coisa foi avançando até você criar o epidemiologista, o cara que estuda as epidemias ali, né, que separa o que está acontecendo, e as pandemias. Então, assim, o mundo está parado. Uma Olimpíada foi cancelada. Não, as imagens da Meca, sem ninguém rezando, uma praça vazia na Páscoa, no Vaticano. Essas imagens todas me causam muito choque, porque o mundo, de fato, está paralisado por conta de um ser invisível. Teve uma outra fala muito interessante que eu ouvi num podcast em que ele falava assim: a gente está numa guerra, como se fosse um alienígena mesmo, um extraterrestre. A gente está lutando com outro ser vivo que é muito violento. E que a gente não tem um outro bichinho que tem a capacidade de exterminar com a nossa raça. Isso é muito louco de se pensar. Então, me choca muito a gente ver o presidente do nosso país indo contra isso, botando a máscara no queixo, passando a mão no nariz, abraçando as pessoas. Isso me choca. Me choca e me dói, porque ele poderia apenas não acreditar. Mas não promover de forma cuidadosa o discurso dele me choca muito. Até porque a gente tem um país de subnotificação, né, que já bateu muito nessa tecla, né, Cecília? Ontem a gente estava vendo em relação ao material que foi divulgado no G1 também, do colunista da época que teve acesso aos dados de cartórios, né, em que talvez o número seja 173% mais alto de mortes e casos no país. Então a gente está chegando a números, assim, estratosféricos, né, e realmente a conscientização tem que vir de todos os lados, né, ela tem que estar presente em todas as esferas sociais,
inclusive na classe política, principalmente porque são as lideranças que têm que dar esse exemplo, né? Então, realmente, o jornalismo tem que estar batendo nessa tecla o tempo inteiro, né? Não, exatamente, e assim, não é por uma questão do... Não vai ser só a pessoa que concorda com essa postura que vai mudar a sua rotina. Que a pessoa, quando vê uma liderança ali andando onde ela fala, vai, não é tão sério assim. E ela vai para a rua. E ela está colocando ela em risco e outras pessoas, a família dela. Hoje a gente deu uma notícia tristíssima de um pai, um menino que perdeu o pai e os 2 irmãos. O pai morreu uma semana, os 2 irmãos morreram também, porque todo mundo pegou dentro de casa. E ele foi o único que se salvou. Porque provavelmente ele tem algum diferencial genético que impediu ele de pegar o coronavírus, entendeu? Então, o coronavírus não conseguiu acessar a célula, como eles dizem, né? Não tinha a chavinha do cadeado. Então, é muito chocante. O Paulo Otto fala uma outra coisa. A gente tem que parar de olhar só as mortes por Covid e por síndrome respiratória aguda grave. A gente tem que começar a olhar os números de óbito, causa desconhecida e morte natural. É verdade. Então, esses números que a gente tem que começar a olhar agora, se a gente começar a ver um avanço na morte natural e na morte por causa desconhecida, vai ficar ainda mais assustador. Então, assim, quanto mais a gente tem conhecimento e discute esse assunto ali na televisão, mais sem ar a gente vai ficando, com perdão do trocadilho. Porque, né, mais a gente vai ficando angustiado com aquilo, porque quanto mais consciência você tem do que está acontecendo, mais impotente você se sente. Parece que eu estou na televisão assim, ó. E ninguém está me ouvindo, entendeu? Eu estou gritando e ninguém está me ouvindo. É muito angustiante isso. É verdade. Cecília, a gente está se encaminhando aqui para o fim da live já, né? E eu queria te fazer uma última pergunta, assim, em relação à tua experiência, né, nesse período aí, 15 anos, então, de Globo News. Certamente, essa é a cobertura da vida dos jornalistas, né? Porque, assim, é algo tão que não tem fim, que a gente não consegue vislumbrar exatamente o fim. É muita informação, é testagem, é teste de vacina, um monte de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo, assim. Só reforçar a questão de por que fazer comunicação hoje, né? E o papel da comunicação do jornalismo nesse sentido, no sentido de levar informação, e a gente precisa de profissionais sérios para atuarem seriamente e buscarem a informação para levar para as comunidades em todo o país ou em todo o mundo. Cris, quando as pessoas falam assim, ai, queria tanto fazer jornalismo, eu falo assim, você tem certeza que você quer fazer isso? Mas não é porque eu não goste. Não é porque eu não gosto da minha profissão, pelo contrário. É exatamente porque eu gosto demais, né? Então, assim, eu sei que você tem que gostar muito para fazer isso. Você vai abdicar do tempo com a sua família, você vai abdicar do fim de semana, você vai abdicar do feriado, você vai abdicar de muito tempo hábil, porque o jornalismo é uma profissão que não acaba. Quando você está de férias, você tem que estar informado. Você não tem como se desligar da tomada, né? Você não tem como retomar depois que você volta. É muito difícil fazer isso, né? A não ser que você tire 30 dias de férias, você faça 15 out, depois 15 in, muito in. Então, assim, quando eu pergunto para a pessoa, eu pergunto, você tem certeza que é disso que você quer fazer? É disso que você gosta? Porque você vai ganhar pouco, você vai trabalhar muito, essa é a realidade do jornalismo no país, você vai ganhar pouco, você vai trabalhar muito e você vai ter que ter muita dedicação a isso. Você vai ter que gostar muito de ler, você vai ter que gostar muito de fuçar, você vai ter que ser muito curioso, então você tem que gostar muito da profissão. E eu acho que é fundamental que quem se forma hoje em jornalismo, quem quer seguir essa profissão, tenha essa coisa muito latente, muito à flor da pele, porque senão não vai conseguir. É estressante. Mas eu quero seguir por... Meu marido, por exemplo, é jornalista. Obrigada, Rinaldo. Meu marido é jornalista e ele tem uma pegada muito mais de produção. Ele faz coisas mais produzidas, mais trabalhadas, elaboradas, e aí é uma outra pegada de jornalismo. Mas ele também já teve muito ali no dia a dia, Cris? Opa, oi, tá te ouvindo? Acho que acabou a bateria da Cris. Vou continuar falando, aqui, pessoal. Então, eu acho que... Tá me ouvindo agora? Voltou. Só não estou te escutando. A gente...
É isso, assim, tem gente que vai por esse caminho muito mais documental e também é muito legal, mas eu acho que é fundamental ter a vivência do dia a dia, que, por exemplo, meu marido teve durante anos de Globo News também, que eu conheci ele lá, e tem isso, tem a procriação em cativeiro, né, porque a gente casa com jornalista, a gente tem filho que vira jornalista, e aí vai virando uma procriação em cativeiro também, então assim, você tem que tomar muito cuidado, porque você entra nesse buraco, nessa toca do coelho, e fica difícil de sair, entendeu? Então tem que ser muito apaixonado e eu acho que é muito importante para a gente tentar esclarecer. Esclarecer, para mim, é a palavra-chave dessa profissão. A gente quer trazer luz, trazer claridade, limpar o que parece nebuloso e o que parece estranho. É verdade, é uma missão, né? Obrigada, Gabriel, que legal. Não Obrigada estou te ouvindo, Cris. Não tá me ouvindo? Ai, Eu não estou te ouvindo. Não. Tá tudo aberto, eu não estou te ouvindo. Nada, Aqui. nada. O Gabriel está ouvindo. Mas eu e não agora, estou te tá ouvindo mais. Vou tentar fazer leitura labial. Não sei o que ia acontecer. Tá. Seu microfone está ligado para mim, mas não estou te ouvindo. Que estranho. Tá, querida, eu não sei se você tá me ouvindo agora. Não? Não? Então eu vou escrever aqui, agradecer a tua participação. Assim é a live, assim é o jornalismo ao vivo, né? A gente vai escrevendo aqui, ó. Obrigada, Cecília, por ter participado. Deixa eu tentar habilitar o microfone aqui. Tirar aqui meu. Você está me ouvindo agora? Não? Não estou ouvindo nada, que triste. Na hora que caiu a bateria, eu tirei porque eu achei que era a minha bateria. Sabe o que eu vou fazer? Eu não sabia se era a minha bateria ou se era a sua. Vou te ligar aqui, Tá, Cecília. me liga. Daí tu vais me ouvir no reverb. Eu consigo atender e continuar, será? Acho que sim. Na verdade, tu pode botar no Viva Voz. Peraí que eu vou te chamar aqui, ó. A pessoa falou horas sobre a importância. Então, né? Vamos ver. Ai, caiu a Cecília. Não creio. Oi, tá ouvindo, querida? Tô te ouvindo. Tá. Bom, teu vídeo caiu. Chegou a abrir. Tá aberta ainda a aba lá? A aba tá aberta. Vamos ver se tu consegue reconectar. Às vezes é um problema de conexão mesmo. Eu volto aqui. Bem no finzinho. Tá reconectando aqui para mim, Cecília. Peraí. Vamos tentando. Isso aqui é tudo ao vivo, né? Tá aqui a Cecília, ó, gente, tô ligando para ela. Peraí. Tudo é assim, né? Agora, Ao vivo. Agora, vamos ver. Tá reconectando aqui. Agora, tu conseguiu? Tá me ouvindo? Não tá me ouvindo por aqui. Por aqui tu não me ouve. Fernanda, que legal. Tô te ouvindo. Ouvindo as duas. Ótimo. Bom, querida, então, muito obrigada pela participação. Foi um prazer contar contigo. Acho que quando eu pensei nessa live, eu queria buscar alguém de muita credibilidade, né, que estivesse à frente, na linha de frente mesmo da cobertura, vivendo todas as emoções, pensando no jornalismo de forma eficiente, de forma clara, objetiva, mas também com essa missão, porque eu sempre considerei uma missão, né? Eu estou mais ou menos no mesmo tempo que tu está no jornalismo, você, Cecília, uns 15 anos, assim, trabalhando com comunicação em veículo também, e pensando como a gente tem uma missão diária, né, de entrar na casa das pessoas, de levar informação das pessoas que a gente não conhece. Hoje a gente tem interação com as pessoas, mas muitas vezes a gente não conhece. E seja essa Dona Maria sentadinha lá no sertão, ou seja a pessoa que esteja no centro urbano, como tem relevância essa informação. Então, obrigada pela tua participação, mais uma vez, assim, e boa sorte nessa tua missão daqui para frente, né? Seja quanto tempo durar essa nossa missão em relação ao coronavírus, mas muito obrigada pela tua participação, foi bem legal, assim, gostei muito de conversar contigo. Obrigada pelo convite, Cris. Eu espero que todo mundo a nossa live aconteceu justamente com uma bomba caindo sobre o planeta Terra, que é o depoimento do Sérgio Moro, então, se ficar gravado, se o pessoal puder ver depois, pode assistir e acompanhar, repassem aí que foi a conversa, e qualquer coisa a gente volta aqui e conversa. Não tem problema nenhum. Muito obrigada pelo convite, obrigada pelo carinho, obrigada pela confiança também. É verdade, que tudo tenso, né? A gente não vai mais permitir nada acontecendo durante a nossa live, tá combinado. Não. Vai ser um domingo de chuva e nada acontecendo. Isso, nada acontecendo.
Obrigada, querida. Um beijo bem grande, tá? Um beijo. Beijo, tchauzinho. Bom, essa foi a nossa live, pessoal, com a querida Cecília Flash participando ao vivo lá do Rio de Janeiro, né, apresentadora da Globo News. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem também, como a Cecília falou, acompanhar depois do vídeo aqui no YouTube, né? Vai ficar disponível. E agradecer também ao curso de jornalismo da Fevale, a toda a instituição que está em casa, né, fazendo a sua parte, trabalhando de casa para poder trazer informação, não só aos alunos, mas a toda a comunidade, tá bem? Então, repetindo, eu sou a Prof. Cris Weber, agradeço a participação de vocês, um beijo e seguimos na luta contra o coronavírus. Até mais.